Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você como funciona um plugin muito interessante do SketchUp chamado de Shape Bender. O que faz esse plugin? Esse plugin ele pega componentes ou grupos do SketchUp e ele consegue dobrar, curvar esses elementos. Isso é extremamente útil na modelagem para arquitetura ou qualquer outro tipo de modelagem no SketchUp. Por quê? Porque o SketchUp não tem nada parecido, por exemplo, com um modificador do tipo Bend. Então, em softwares como o 3ds Max, como o Blender, que tem algo parecido como um modificador chamado Bend, que consegue entortar, curvar elementos, nós conseguimos fazer esse tipo de operação de maneira muito simples. Mas no SketchUp isso não é tão simples assim. E é por isso que esse plugin ele é tão útil. E aqui nesse caso nós vamos utilizar o Shape Bender ainda no estágio beta, mas já é possível fazer muita coisa com ele. Por exemplo, você já pode modelar rampas ou pistas, estradas, qualquer coisa que seja curvo, você pode trabalhar isso de maneira reta e depois entortar, curvar esses elementos. Então, se você quiser começar copiando, no caso, esse plugin, você pode acessar esse endereço que está aí no vídeo. É um endereço meio complicado, eu sei, porque é o fórum do Sketchucation. E nesse fórum você vai conseguir fazer o download do Shape Bender. Lembrando que para fazer o download nesse fórum você precisa ser um usuário registrado, caso contrário não será possível fazer o download. Então vamos começar aqui com o nosso exemplo. Vou excluir aqui essa escala humana que nós não vamos precisar. E eu vou começar a desenhar aqui uma forma abstrata, simples, é uma forma simples, mas que vai servir de exemplo para que nós possamos ter algum tipo de geometria no SketchUp para conseguir aplicar, no caso, o nosso plugin, o Shape Bender. E a técnica de modelagem no SketchUp, eu vou só apagar essas linhas aqui para conseguir fazer um extrude único nessa forma. A técnica de modelagem no SketchUp é extremamente simples e consiste nesse desenho praticamente à mão livre. Então eu vou fazer aqui o extrude, vamos criar umas divisões aleatórias em pontos-chave da nossa forma para conseguir ter aí um pouco mais de complexidade. Vou fazer um extrude aqui e um outro aqui nessa forma para ter níveis diferentes. E para deixar o negócio mais interessante, vamos adicionar aqui um círculo e realizar um extrude um pouquinho para baixo. Bem, depois que nós temos aqui todos esses elementos, só um último ajuste aqui e pronto. Antes de continuar, é importante explicar como é que funciona o Shape Bender. O Shape Bender ele funciona com base em 3 elementos. Para que nós possamos usar o Shape Bender, nós precisamos ter a forma, que vai ser, no caso, curvada, que nós já criamos, e nós precisamos de 2 outros elementos. Nós precisamos de uma linha e nós precisamos de um arco. A linha vai definir o espaço que vai ser usado para que o nosso objeto seja curvado, e o arco vai determinar o nível de curvatura que vai ser criado pelo Shape Bender. Então, o primeiro passo, antes de fazer as linhas, é transformar aqui o nosso objeto em um grupo, porque o Shape Bender precisa que a nossa forma seja ou um grupo ou um componente. Então, nesse caso aqui, eu escolhi um grupo. E agora nós vamos criar aqui a linha, uma linha simples, e depois um arco. Vamos tentar criar aqui mais ou menos do mesmo tamanho. Vou escolher esse ponto aqui, depois esse ponto alinhado e eu tenho aqui já o arco. Bem, com tudo criado, eu vou habilitar aqui o painel do Shape Bender. Esse painel só vai aparecer no seu SketchUp se você tiver o Shape Bender instalado. Então, com o nosso grupo selecionado, eu aciono o Shape Bender e depois, o próximo passo, depois que tiver acionado o botão, é escolher a linha. Vai aparecer aquele Start e aquele End e depois eu escolho o arco. E você vai ver embaixo na barra de status do SketchUp que ele vai ficar calculando o quanto que ele vai criar, no caso, como é que ele vai fazer para exibir essa inclinação. E ele mostra até um tempo estimado de quanto tempo vai demorar para que ele termine de fazer esse cálculo. Então ele vai mostrando ali o progresso
E pronto, nós já temos aqui um preview de como é que vai ficar o resultado do Shape Bender. Nesse caso aqui não ficou assim tão bom. O que nós podemos fazer para alterar essa ordenação e a inclinação é usar as setas direcionais do teclado. Com a seta para cima ou para baixo, nós alteramos a orientação do arco, e com a seta para a direita ou para a esquerda, nós alteramos a orientação da linha. Então eu usei aqui a seta para baixo e eu inverti a orientação da minha linha. E o resultado foi exatamente o que eu queria. E para confirmar, como eu fiz aqui, você vai pressionar Enter e o Shape Bender vai criar a forma já curva com base naquilo que você informou. Então nós temos aí já a forma curva do modelo 3D que eu tinha criado anteriormente. Você pode ver que ele não deformou, pelo menos a forma, ele seguiu exatamente o que era que eu tinha criado. Então esse foi o Shape Bender do SketchUp. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado do SketchUp com o Shape Bender. E caso você tenha alguma dúvida ou alguma pergunta, não deixe de visitar o meu blog para comentar nesse artigo em que esse vídeo está publicado. E também, caso queira aprender a usar o SketchUp, não deixe de visitar o meu site também, ead.alanbrito.com, onde muito em breve eu vou lançar ou relançar o meu curso de SketchUp gratuito. Pelo menos a parte básica você vai conseguir aprender sobre o SketchUp. Então, até a próxima!